Muito bem, gente, estamos aqui no Hits News Entrevista, hoje recebendo o deputado estadual João Paulo Costa. É um prazer recebê-lo aqui no nosso portal Hits News, viu, deputado? Prazer, Raíza, estar aqui no portal Hits News para a gente poder conversar um pouco sobre as ações do nosso mandato e como a gente tem trabalhado diariamente, né, para melhorar a qualidade de vida do povo pernambucano. Parabéns pelo trabalho, a Hits FM tem realmente levado informação com credibilidade e respeito aos pernambucanos. O senhor é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e na semana passada promoveu o Seminário de Defesa do Consumidor da Unali, né, para Pernambuco. Qual a importância desse evento para a sociedade, deputado? Isso, eu fui o autor do projeto de resolução que criou a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor. Pernambuco é um estado que sempre saiu na frente, né, o estado das grandes revoluções, um estado libertário. E eu observei que o estado de Pernambuco, tão importante, não tinha a Comissão de Defesa do Consumidor, como já tinha em diversas Assembleias Legislativas do Brasil. E eu fui ao presidente da casa, conversei com os líderes dos partidos, conversei com os deputados e consegui criar a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa. E aí eu fui eleito por unanimidade presidente da referida comissão e fiz um compromisso de trabalhar como presidente da comissão, ouvindo os consumidores, ouvindo os empreendedores que geram emprego e renda, ouvindo todos os órgãos de proteção do consumidor, como o PROCON, ouvindo a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público, e nós já fizemos diversas audiências públicas e realizamos na semana passada, Raíza, um seminário para discutir o superendividamento. Infelizmente, né? Infelizmente, hoje no Brasil, tem aproximadamente 15 milhões de superendividados, né? E a gente falou sobre o programa Desenrola Brasil, que é um programa do governo federal que já ajudou a renegociar 9,5 bilhões de reais, né, em dívidas dos brasileiros, e a gente, através da Comissão de Defesa do Consumidor, elaborou um material, uma cartilha para orientar os consumidores de como eles podem, através do programa Desenrola Brasil, renegociar as suas dívidas. A gente recebeu diversos estudantes de diversas universidades, faculdades, e entregamos essa cartilha, recebeu deputados estaduais de outros estados do Brasil, que participaram presencialmente, de forma virtual, e também tivemos aí 250 inscritos, né, que participaram também do seminário, né, ouvindo, assistindo através de plataformas como o YouTube, e eu tenho convicção que foi um seminário muito importante, que orientou os consumidores a procurar as formas corretas, né, e de como eles podem, de fato, quitarem as suas dívidas através do programa Desenrola Brasil. Eu vou fazer um mandato como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, como criador da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, ouvindo todos os consumidores e também aqueles que geram emprego, que são os empreendedores, para que a gente possa garantir os direitos de todos à frente da presidência da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Bom, o deputado, né, João Paulo Costa, vem defendendo a criação do fundo para ajudar municípios. Para quem não sabe, as prefeituras estão passando, né, por um período de contenção com a queda do repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Como é que está essa situação envolvendo os recursos às prefeituras pernambucanas, deputado? Exatamente. Os municípios pernambucanos estão passando por dificuldades por conta da queda dos repasses do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Um fundo que os municípios têm direito, né, para poder, de fato, implementar as políticas públicas nos municípios. E eu sempre fui um deputado municipalista, né, Raíza? Eu costumo dizer que as pessoas vivem nos municípios, as políticas públicas têm que chegar nos municípios para a população, né, os problemas acontecem nas cidades e as pessoas têm que ter acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, tem que ter mais acesso à água, tem que ter dignidade e, infelizmente, muitos municípios
não tem condições de fato, implementar as políticas públicas por conta da falta de recursos. Muitos municípios só têm recursos para pagar folha de pessoal, e a gente estava discutindo, através de uma emenda do deputado José Patriota, a criação de um fundo estadual para dar assistência a esses municípios, que daria 500 milhões de reais para os municípios pernambucanos, além da redistribuição que está prevista com a aprovação do projeto que vamos aprovar hoje. Nós vamos aprovar um projeto que aumenta a alíquota do ICMS em 2,5%. Isso vai gerar em torno de 2 bilhões de reais em receitas para o Estado. E o Estado fez um compromisso de repassar para os municípios pernambucanos entre 600 e 800 milhões desses recursos para dar uma assistência emergencial a esses municípios. E o que eu puder fazer para fortalecer os municípios, para fazer com que os municípios, de fato, tenham acesso, para fazer com que os munícipes tenham acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, eu vou fazer. O que o nosso mandato puder fazer para dar condições aos prefeitos fazerem grandes gestões, entregarem melhor qualidade de vida para a população, a gente vai fazer. E hoje nós vamos votar esse projeto, infelizmente sem a emenda. O deputado José Patriota é um deputado municipalista. Eu tenho certeza que se ele retirou ontem essa emenda, que criaria o fundo, é porque já está acordado com os prefeitos, com a AMUP, que realmente o Estado vai fazer uma redistribuição justa e entregar aí boa parte desses recursos para os municípios. Bom, como é que estão agora os projetos, as discussões para esse segundo semestre na Alep? Isso, a gente apresentou diversos projetos de lei, a gente apresenta sempre projetos para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Vou citar um projeto, por exemplo, que garante que o método ABA ele seja disponibilizado pelo governo do Estado nas escolas públicas e privadas nas escolas públicas de Pernambuco. O método ABA é considerado o método que gera mais foco, atenção, interação social e gera mais desenvolvimento na pessoa com autismo, e a gente quer que o governo do Estado ele possa garantir esse tratamento para pessoas autistas. Também tem um projeto de lei que coíbe o preconceito na hora da contratação de pessoas autistas. Eu recebi muitos adultos autistas e muitos formados, graduados, profissionais que poderiam estar desempenhando aí qualquer função, e eles me confessaram que chegavam para fazer uma entrevista, estavam para ser contratados, e na hora que era identificado que eles eram autistas, a empresa não contratava. Então a gente tem que coibir esse tipo de preconceito. O lugar da pessoa com deficiência, o lugar do autista é onde ele quiser. Isso. E esse projeto de lei está em tramitação na casa, porque o laudo do autista não vai ser uma coisa determinante para a contratação. A gente tem que coibir isso. E também apresentei muitos projetos para a inclusão de pessoas com deficiência física na sociedade, para a inclusão de pessoas com deficiência visual. E eu peço que quem está nos assistindo possa acompanhar o nosso mandato através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, que é João Paulo Costa C, que vocês vão ver que a gente tem um trabalho muito atuante em defesa das pessoas com deficiência, pela inclusão das pessoas com deficiência, pela garantia dos direitos dos consumidores pernambucanos, pelo fortalecimento dos municípios, com recursos que a gente leva para os municípios pernambucanos, para levar mais acesso à água para a população, com construção de adutoras, com perfuração de poços artesianos, para levar mais acesso à educação, com construção de escolas, para levar mais saúde, com aquisição de ambulâncias, com recursos para construir hospitais, para colocar hospitais para funcionar em Pernambuco. A gente tem lutado muito pela requalificação das estradas pernambucanas,
Infelizmente, Pernambuco hoje tem as piores estradas de Pernambuco, e a gente aprovou recentemente uma autorização para o Estado contrair empréstimo de 1,7 bilhões, autorização para o Estado, que esse já foi com a Caixa Econômica Federal, autorizamos o Estado a contrair empréstimo com o Banco do Brasil de 900 milhões, e isso vai fazer com que o Estado possa requalificar algumas PEs, que são as rodovias estaduais, porque tudo isso melhora a segurança nas estradas, fortalece a economia, permite o escoamento da produção agrícola e da produção em geral, e eu tenho certeza que a gente vai estar cobrando do governo do Estado essa requalificação das estradas, que a gente vai continuar levando investimentos para levar desenvolvimento para o interior do Estado, para diversas cidades pernambucanas, e nós vamos continuar cumprindo o mandato, ouvindo os cidadãos pernambucanos, visitando os municípios pernambucanos, porque é assim que se faz política, é olhando no olho das pessoas, porque nós somos um representante do povo, nós somos deputados estaduais, nós somos representantes da população. Então, o nosso mandato vai ser sempre visitando os municípios, ouvindo de perto a população, para que a gente possa, de fato, apresentar medidas, levar investimentos, destinar recursos que possam transformar a vida do cidadão pernambucano. Inclusive, a deputada, né, a governadora Raquel Lira, anunciou investimentos, né, de 57 milhões aí para algumas estradas de Pernambuco. Exatamente, é isso, deputado? Exatamente. Depois de muita cobrança nossa, tal, a gente tem cobrado o governo, mas a gente quer que o governo dê certo. A governadora Raquel Lira teve a confiança do povo de Pernambuco, e o que eu puder fazer para o governo entregar as políticas públicas necessárias para a população, eu vou fazer. O único momento que eu votei contrário ao governo do Estado foi em relação ao projeto de reajuste de 14,95% dos profissionais da educação, que eu entendi naquele momento que o governo tinha como aprovar um projeto que atendesse todos os profissionais, que desse o reajuste de 14,95% para todos os profissionais da educação. E o governo mandou um projeto da Assembleia Legislativa, sem diálogo com a categoria, aprovou um projeto, infelizmente, na casa, sem o meu voto, que eu votei contrário, que infelizmente deixou de fora 52 mil profissionais da educação, né? E isso realmente foi muito ruim, dividiu a categoria, não mostrou que o profissional da educação é um só, né? E nós vamos continuar lutando para que o governo possa mandar um projeto que dê o reajuste de salário de 14,95% para todos os profissionais da educação. Maravilha, né, deputado? Para a gente finalizar, olha, durante suas visitas ao interior do estado, qual o sentimento do povo pernambucano? Quais são as principais necessidades? As necessidades são muitas, né? As principais são acesso à água, né? A população cobra muito a perfuração de poços artesianos. Infelizmente tem pessoas em distritos, em cidades do interior que não têm acesso à água, né? Que não têm acesso à dignidade, porque água é dignidade, é o mínimo que as pessoas têm que ter, né? Para cozinhar, para ter acesso a beber água mesmo, uma água para filtrar em casa e tal. E as pessoas não têm acesso à água nem para tomar banho, às vezes, infelizmente. E a gente, com poços artesianos, a gente tem levado mais água para o interior do estado, construção de adutoras, que a gente tem levado também mais água para a população. As pessoas cobram muito também a questão das estradas, né, as péssimas condições das estradas, muitos acidentes acontecendo, e a gente tem cobrado muito isso. E com os prefeitos, né, que a gente envia recursos diretamente para a aquisição de ambulâncias, para a construção de hospitais, para a construção de escolas, né, a gente faz o mandato dessa forma. Por exemplo, eu fui a Brasília, ao FNDE, e consegui diversas escolas que já estão sendo construídas em Pernambuco. Escolas que custam mais de 5 milhões de reais, né, escolas já vêm completas, com 12 salas, né, que o município consegue o terreno e a gente constrói a escola, e é isso que a gente vai continuar fazendo, levando mais água, levando mais educação, levando mais infraestrutura, levando mais saúde através do nosso mandato e ouvindo sempre a população, que é quem nos colocou na Assembleia Legislativa pela segunda vez com 42.474 votos. Muito bom, deputado.
Eu lhe parabenizo, né, mais uma vez, Obrigado. viu, pelo seu excelente trabalho. Obrigado. Eu sei que seu tempo é curto, né, suas considerações finais, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado, Raíza. Quero sempre estar aqui no programa Hits FM, né, falando um pouco sobre as ações do nosso mandato, os projetos de lei que a gente apresenta, as indicações, os requerimentos, né, os nossos posicionamentos, pronunciamentos na casa, tudo que a gente cobra do governo para que de fato a gente possa melhorar a sua vida através do nosso mandato. Eu realmente faço política, Raíza, com muito respeito e seriedade à população. A política para mim é o maior instrumento de transformação na vida das pessoas, né? O político é aquele que está ouvindo a população, é aquele que representa a população, é aquele que faz com que as políticas públicas, o acesso às políticas públicas seja disponibilizado à população, e a gente vai continuar cumprindo o mandato dessa forma, né, levando mais saúde, mais educação, como eu sempre digo, mais infraestrutura, mais acesso à água e fazendo um mandato atuante e ouvindo a população pernambucana. Muito Obrigado. bom, que é disso que o povo precisa, né, deputado? Obrigado, Raíssa. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi o nosso Hits News Entrevista de hoje com o deputado estadual João Paulo Costa. Até mais.